Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para nós fazermos a nossa correção da aula de língua portuguesa. Eu vi que foram algumas páginas, né? O conteúdo está um pouco denso, né? Mas isso aconteceu, gente, porque quando eu fui fazer o cronograma, eu quis deixar um dia para a gente fazer a revisão. Então, antes da nossa avaliação. Como semana que vem nós temos avaliação, então esse conteúdo eu deveria tá fazendo ele em 2 dias. Hoje e na semana que vem, né? Terça agora e terça da semana que vem, daí nos outros dias a gente faria a avaliação. Mas aí, como eu queria dar uma revisão, a gente conversar um pouquinho, né? Ver as atividades que a gente já fez, aí fazer alguma coisa diferente para vocês terem uma ideia do que vai cair na nossa avaliação, aí eu resolvi colocar tudo agora, né? E aí a gente vai pegar as partes importantes para fazer uma revisão na semana que vem, aí a gente não vai ver conteúdo novo na semana que vem, tá bom? Então vai dar uma apertadinha agora, aí a semana que vem a gente faz uma revisãozinha para que a gente consiga ir bem, né, na nossa avaliação, para que a gente não tenha muitas dúvidas, correto? Então, livro APS, página 88 até a página 102. Vamos lá, tecendo saberes. Então, nós vimos já na aula anterior que muitas pessoas passam fome no mundo, né? E nós vimos que um dos motivos das pessoas passarem fome no mundo é o desperdício de alimentos. Então, a gente vai ver um pouquinho esse mapa da fome, né? Fazer algum comentário sobre esse mapa da fome e daí para a gente entrar no nosso assunto, tá? Então, 1 em cada 9 pessoas no mundo vive com fome. Veja no mapa da fome a seguir, ele se encontra no mesmo jornal em que foi publicada a reportagem que você leu. Esse mapa mostra a localização das regiões em que as pessoas sofrem mais com a falta de alimentos. Observe o mapa, as legendas e procure entender o que as cores significam neste outro tipo de infográfico. Depois converse com os colegas. Então, olha lá. Nós temos um outro tipo de infográfico, né? Que a gente já viu a aula passada. O que é o infográfico? O infográfico se trata de uma imagem, né? Uma parte de uma reportagem que traz imagem e traz informações escritas também, né? Um complementando o outro, um conversando com o outro, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que existem países, né, pintados de verde, de amarelo, de laranja, de vermelho, e aqui nós estamos vendo que existe uma legenda com essas cores aqui embaixo, tá? Então, o que está mostrando para a gente? Está mostrando que nesses países, a condição desses países com relação à fome, tá? Então, olha lá. A cor vermelha, então, é a categoria 1 de subnutrição. Então, mais que 35% das pessoas são subnutridas. A descrição quer dizer que é muito alto, esse número de pessoas subnutridas é muito alto. Em que países que acontece isso? Olha, gente, Etiópia, Mongólia, são os países que sofrem muito com a pobreza, né? E as pessoas, as crianças, os adultos, as pessoas passam muita fome. E por essa razão, olha lá, as pessoas morrem de fome, morrem mais de fome do que nas guerras. Olha, gente, que absurdo. As pessoas morrem mais de fome do que nas guerras. Mais de 800 milhões de pessoas sabem como é dormir com fome. A maioria é composta por mulheres e crianças. Olha que tristeza de informação, né, gente? A gente saber que muitas pessoas passam fome. Então, é triste, né? É triste a gente escutar, a gente
vê escrito, a gente vê uma informação dessa, né? Olha lá, uma criança morre de fome a cada 4 segundos. No tempo que eu comecei a falar essa frase, alguma criança morreu de fome. A fome mata, por ano, mais pessoas do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. A má nutrição causa doenças devastadoras em adultos e crianças. Triste isso, né, gente? Olha lá, continuando a leitura, a interpretação do nosso gráfico, a cor laranja pertence aos países de cor laranja, estão na categoria 2. Então, a categoria 2 diz assim, de 20 a 34% das pessoas são subnutridas. Moderadamente alto, esse número não é um número pequeno, é um número alto, né? Então, aqui na América do Sul, nós temos o Peru nessa condição. Nós vamos ter Chad, Sudão aqui na África e o Cazaquistão aqui na Ásia. Então, todos esses países estão nessa condição, nessa categoria 2, aqui de fome. Categoria 3, de 5 a 19% das pessoas estão subnutridas, né? A subnutrição ataca de 5 a 19% das pessoas. Isso é considerado moderadamente baixo. Não deveria acontecer, né? Mas é considerado moderadamente baixo. No Brasil, é um dos países da categoria 3. A China é um dos países da categoria 3. Mais alguns países aqui, né? Algumas ilhas aqui que está sem o nome. A Argélia, o Chad, né? Então, nós temos essas informações aí desses países que se encontram na categoria 3. Agora, a categoria 4, que é esse verde mais clarinho, 2,5% a 4% da população sofre de subnutrição. Então, extremamente baixo esse aqui. Então, extremamente baixo, nós temos aí alguns países, né? A Rússia, alguns países da África aí, que eu não consigo identificar, né? Mas possui um número de desnutrição baixo. E aí, menos que 2,5%, que é o extremamente baixo, né? Poucas pessoas estão subnutridas. Então, nós temos aí os Estados Unidos, o Canadá, o Japão aqui, verdinho aqui, né? Nós temos alguns países aí da Europa, né? Que não está identificado, mas a gente está vendo a cor verde aqui. Então, para a gente ver, né, que em alguns lugares do mundo a situação de subnutrição é muito alta, né? Muitas pessoas subnutridas, muitas pessoas que não se alimentam adequadamente, se encontram no estado de subnutrição. Tá? Bom, vamos continuar a nossa atividade. Ainda na página 88 eu dividi porque estava ficando muito pequena a letra, a gente não ia conseguir enxergar. Então, substantivos e classificações. No infográfico da reportagem Produção de Alimentos é suficiente, mas ainda há fome, vimos que o desperdício de alimentos é um dos grandes responsáveis pela fome no mundo. Então, leia uma receita de reaproveitamento de alimentos. Eu já volto com vocês para a gente fazer a leitura.